Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Deixa eu trocar esse nome aqui. Não consigo mais trocar agora, mas tudo bem. E aí, pessoal, quem está entrando já, a Luísa já vai entrar daqui a pouquinho. Então, legal. Muito bom ter vocês aqui. Pessoal, se puder dar um feedback aí, como é que tá o som, como é que tá o vídeo, já agradeço de antemão, tá? Boa noite, doutor na Bolsa, boa noite, Leandrisson, boa noite, Renda com FIIs, Rian, Luísa entrou, legal, pessoal, a live de hoje é fantástica, avisem os amigos, tá? Nós vamos fazer um bate-papo sobre finanças pessoais, sobre investimentos, como a ideia aí de alcançar a independência financeira, mas num aspecto um pouquinho diferente, aspecto aí com uma visão psicológica, né? Uma visão que a Luísa vai poder nos trazer. Então vai ser bem legal a live de hoje. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Porque vai ser bem diferente. Áudio e vídeo ótimos. Legal, Luísa. Aí. Enquanto a Luísa vai entrando, o pessoal vai avisando. Vou avisando os amigos de vocês. Vai ser super bacana essa live. Boa noite. Boa noite, Luísa. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque meu fone desligou. Tô te ouvindo bem. Deixa eu ver. Agora que tu tirou o fone, vamos ver. Deixa eu desligar aqui o Bluetooth. Não, Vocês estão me tá. ouvindo direitinho? Tô te Tá? ouvindo, te ouvindo super bem, tô te vendo bem. Se tu quiser Então, ótimo. subir um pouquinho o celular, Ah, é? que daí não Eu tá. tenho... Aí calma aí. não Não. corta Tá tanto a aqui? testa. Aí, ficou melhor. Tá? Tá ok? Não tá Tá cortando? Tem ótimo. live que a gente faz assim, né? É que o Instagram ele dá uma diminuidinha na nossa cabeça, né? Dá. Então, Dá. não, tranquilo. Luísa, Então, beleza. muito Vamos lá. obrigado de antemão, tá? Seja bem-vinda aqui ao Desmistificando FI, né? Eu acho que a live de hoje vai ser muito bacana. Eu estava dizendo para o pessoal, vai fugir um pouco dessa ideia de fundos imobiliários, é algo que eu falo bastante, mas eu venho falando bastante sobre finanças pessoais. E tem de um tempo para cá que eu tenho me interessado muito pelo aspecto psicológico ligado a finanças pessoais. Surgiu a oportunidade, Hum, você aceitou o convite, então fico muito feliz. Seja muito bem-vindo. Eu eu vou que pedir para agradeço. você fazer uma breve apresentação de você, pessoal que me segue, que não te conhece, quem é a Luísa, por que nós estamos Tá. aqui hoje, por favor. Então, vamos lá. Primeiro, prazer. Obrigada pelo convite, né, Rodrigo? Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo a psicologia entrando em diversas áreas do conhecimento e finanças, saúde financeiras, né, não é diferente. E da onde que o Rodrigo, né, a gente caiu de paraquedas, esses perfis, eu já falei, que esse povo de investimento é meio de seita, né? Porque vocês são sempre as mesmas pessoas que se seguem, que se conversam, geram um vínculo entre vocês muito legal. Vocês compartilham os grupos do WhatsApp e tudo. E aí, acho que pessoas em comuns, eu vi seu perfil, aí começou a seguir, aí você acha que você viu um pouquinho do meu conteúdo, fez o convite, né? Eu sigo bastante pessoas de finanças, né? Inclusive a pessoa que mais me incentivou para esse mundo está aqui, que é o filho da mãe, que é o Thiago, meu namorado, e ele tem um perfil muito legal, depois eu vou deixar para vocês seguirem também, que fala, né, de uma forma muito divertida sobre Com, cer investimentos em fundos imobiliários. com certeza. E eu sou psicóloga, moro em Brasília, né? Sou pedagoga também. E de um tempo para cá, comecei a entrar nesse mundo aí de forma bem devagarzinha. A gente vai falar sobre isso, a questão da constância, né? E tenho tido muitas realizações pessoais nesse mundo, né, de finanças. Isso é muito bom. A gente vai falar de organização, de metas. Trabalho como psicoterapeuta desde 2013 e um assunto que sempre aparece em consultório é saúde financeira, né? Geralmente de uma forma ruim, porque é quando as pessoas já estão controladas, ansiosas, endividadas, não tem essa organização. E uma coisa que a gente vê bastante, né? A gente até trocou alguns stories sobre isso. Traços da nossa personalidade, eles vão aparecer em diferentes áreas, né? Na vida financeira não é diferente. Então, se eu sou desorganizada com a minha saúde física, com a minha casa, com a minha agenda pessoal e profissional, a minha vida financeira não vai ser diferente, né? E é isso.
Manda bala, Rodrigo. Eu sei que a gente tem um monte de ponto. Eu quero ver a gente conseguir em 45 minutos falar tudo aquilo, né? Legal, legal. A ideia é ficar em 45 minutos, mas depois nós vamos abrir para perguntas. Você já me falou que você está com tempo, eu também estou com tempo. Ah, então tranquilo. Então, tá bem tranquilo. Luísa, deixa antes de mais nada eu me apresentar, que eu acho que devem ter pessoas aí do teu perfil. Depois, não sei se tu vai Sim. compartilhar esse vídeo lá no teu perfil também, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Costa Medeiros, mais conhecido como Rodrigo Medeiros. Eu sou analista de valores imobiliários registrado na CVM desde 2015, quando eu lancei esse produto que tem esse nome, Desmistificando FI. Na época, acabei criando até o perfil com o mesmo nome. É o primeiro research de fundos imobiliários independentes do Brasil. Então, era uma proposta bem diferente que eu vinha. Ninguém falava de forma independente de fundos imobiliários com registro na CVM. Então, eu criei esse perfil. Mas, além de falar só de fundos imobiliários, eu sou um grande apaixonado por finanças pessoais e o tema independência financeira. Para a maioria das pessoas, Luísa, a maioria das pessoas me conhece como Rodrigo Medeiros, o analista de valores imobiliários. Mas a grande verdade é que nos últimos 7 anos, durante esse período aí que eu tive essa atividade de analista, eu tive uma vida dupla. E não, a minha esposa pode estar vendo, não tem problema, não é vida dupla nesse Ficou sentido. meio esquisito, mas... A verdade, a vida dupla significa que eu tinha 2 atividades profissionais. Então, eu fui, até 10 dias atrás, servidor público federal. Então, eu pedi exoneração depois de um pouco mais de 20 anos de serviço público federal. Corajoso, hein? Então, por ter realmente alcançado a independência financeira. E vou te dizer que um dos passos para pedir a exoneração tinha muito aspecto psicológico. E se der, eu quero tratar um pouco contigo aqui, mas eu tenho certeza que nós vamos ter tema para outras e outras lives, né? Sim, Mas sim. eu alcancei, e aí eu achei que eu preciso trazer mais isso para as pessoas. Que é um tema fantástico, exatamente como você falou. Tem pessoas que são tão desorganizadas, tem pessoas que são organizadas. Então, eu me interesso muito por esse tema, finanças pessoais, nos últimos 19 anos, e foi justamente isso, foram 19 anos de caminhada para construir. E é por isso que eu fiz esse convite para te trazer, aqui, para entender um pouco isso, Luísa. Então já vamos agora direto no tema. Eu fiz essa apresentação até para o pessoal entender um pouco do contexto, por que eu estou falando mais disso. Muita gente me procura quando a pessoa, isso é engraçado, quando a pessoa ela escuta a minha história, tá? Quando a pessoa tem muita proximidade comigo, ela diz assim: peraí, tu tá se exonerando de 20 anos de serviço público, tu bateu com a cabeça? E eu digo: não. E aí eu explico um pouquinho, e a pessoa diz assim: mas gente, eu não consigo guardar nada. E a pessoa sentava no teu lado, ganhava igual a você, tinha o mesmo estilo de vida. E aí eu te pergunto: que aspectos psicológicos, que pontos de psicologia que nós podemos trabalhar com essa pessoa? O que leva a ter essa diferença tão grande de pessoas? Tá. E aí, eu vou trazer alguns exemplos, talvez fiquem mais claros de ilustrar. O que que faz uma pessoa ter um corpo super legal, cuidar, manter uma dieta, né, ter um propósito, ter metas, objetivos tão claros e dar conta de ter horário para dormir, horário para acordar, se alimentar bem, procurar um nutricionista, né? Primeira decisão, primeira coisa é decisão. E o que eu acho que é tão importante quanto a decisão, se não mais, você acreditar que você dá conta. Né? Hoje as pessoas elas estão tão feridas em relação a quem elas são, identidade, autoestima, autoconfiança, que qualquer desvio do vento, ela já, né, cai emocionalmente, porque a expectativa, a realidade, e elas não sabem lidar com a frustração. Né? E aí a gente escuta muito hoje falando assim: os jovens não sabem lidar com a frustração. Será que são só os jovens? Né? Eu atendo, a maior parte são adultos. E eu vejo o mesmo padrão de comportamento. Né? E quando a gente fala na parte emocional, é até mais bonito falar controle emocional, saúde emocional, mas o nosso foco tem que estar no comportamento. Porque emoção a gente não controla. A gente não controla raiva, a gente não controla ciúmes, a gente não controla medo, a gente não controla, às vezes até o amor, mas o que a gente vai fazer com isso, a gente tem que controlar. Então, essa parte de desenvolver o controle comportamental, ela é essencial. E quando a gente fala em finanças, né, na sua fala, porque algumas pessoas, elas se acham capazes, elas dão conta, o cara ganhava a mesma coisa que eu. A gente sentava lá, pô, eu tinha 30 mil líquidos, por que eu conseguia, ou 20, ou 10, ou 5, ou 1.000, né? E aí eu conseguia guardar uma parte, ele não. Organização. E você acreditar que você dá conta. Né? As pessoas colocam tantos empecilhos, Rodrigo, e quando a gente fala em finanças, esse discurso, né, é tão pesado
e não sobra nada, não sobra nada. Eu duvido que não sobra nada. A questão é prioridade, né? E quando a gente pensa em investimento, o maior erro que eu acho que do investidor inicial é: eu vou investir o que sobrar. Você não vai investir nunca. Vai ser muito difícil você investir, porque todo mês as mulheres têm um público de minorias, né, feminino aí, mas as mulheres vão entender muito bem. Os homens de uma forma diferente, talvez, cara, toda vez que você for no shopping, você vai olhar para uma vitrine e vai ter alguma coisa que você queira, né? E a sua demanda de querência, de desejo, ela vai mudando. Nossa, mas eu quero muito isso, mas eu quero muito aquilo. E você vai colocando isso no rol de prioridades. E aí, quando você vê, não vai sobrar. E eu não digo nem só de consumismo com coisas, né, de cosméticos, de utensílios, coisas de casa, coisas de filho. Sempre vai aparecer muitas outras coisas na frente do seu investimento. E quando você não tem essa postura de decidir guardar, nem que seja um pouco, nem que seja 1% da sua renda, 2%, 5%, você não vai conseguir mudar. E eu imagino você, 19 anos para você chegar nessa independência financeira, de poder pedir exoneração e hoje viver da sua, né, de dividendos, de reinvestimentos, enfim. E eu tenho certeza que no início, o que você começou a investir há 5 anos atrás, não é a mesma coisa de 19 anos atrás, proporcionalmente, financeiramente falando. Né? Você deve ter começado por baixo. É muito difícil, a não ser que você tenha ganhado na loteria, não contou pra gente, na Mega da Virada aí, e começou a investir. Porque as pessoas começam por baixo. Né? E aí entra uma questão cultural, social, né? E aí é uma questão não só dos brasileiros. Quando a gente começa a estudar um pouquinho de psicologia financeira, isso é uma coisa que acontece muito em outros países. Tem gente que acha que para investir, você precisa primeiro ter sua casa própria, você precisa ter seu carro, você precisa ter um monte de coisa conquistada para começar a investir. E aí você vê um movimento de pessoas bem mais velhas investindo, mas quando já conseguiram um patrimônio. Aí você fala assim, é por isso que 2%, 1% da população mundial investe, trabalha, né, com investimento e acredita nessa possibilidade. E não é. Você pode começar hoje. Né? Eu tenho pacientes que ganham salário mínimo e de tanto martelar na cabeça, estão guardando R$ 100 por mês. Porque, cara, para quem ganha salário mínimo, R$ 100 é muito dinheiro. Né? E tem que fazer um monte de coisa, tem que dar conta da... Mas R$ 100, começa R$ 100 hoje. Daqui a 2 anos, 100 vai virar 200. Daqui a 3 anos, o 200 vai virar 400. E você começa de pouquinho em pouquinho. Então, começar por baixo é uma grande dificuldade emocional. Porque quando você coloca que você precisa conquistar um monte de coisa para você daí começar a investir, você vai ficar empacado no início. Né? Então, eu vejo muito esse comportamento em consultório. As pessoas falam assim, Luísa, eu tenho a meta, estamos em junho, né? Em julho, geralmente, eu recebo meus pacientes e a gente refaz as metas de 2022. Esse movimento geralmente é dezembro, janeiro, junho e julho. E eu tenho certeza que vai vir um monte de gente falando assim, Luísa, eu falei que ia começar a investir, não estou investindo nada. E se você pegar, você trabalha com finanças, tem mais autoridade para falar disso do que eu, Rodrigo. Você botar, pegar uma planilha, as pessoas não sabem nem o quanto elas ganham líquido, bruto é uma Sim, coisa, líquido é sim, outra, e elas não sabem no que elas gastam, sim. né? Eu tenho um aplicativo, que eu já vou falar, gente, eu não ganho nada com isso, mas é um aplicativo chamado Mobilis, não sei se você conhece, Não né? conheço. Eu tenho 1 ano e pouco que está no meu celular, é de graça, melhor ainda, e você anota tudo que você recebe, tudo que sai. E já sai planilha, já sai agrupado por categoria. Então, aquilo me permite, todo final de semana, eu ver, cara, eu ganhei tanto, gastei tanto. A minha receita é essa, por que estou gastando muito nisso? Todo mês eu faço um balanceamento e falo, cara, tem que diminuir nisso, posso gastar um pouquinho mais nisso. Mas as pessoas, elas pecam no básico, Rodrigo. E isso envolve saúde mental, física, envolve finanças, relacionamentos. O básico, arroz com feijão, é o que dá certo e as pessoas deixam de fazer o arroz com feijão. Pois é, Luísa, mas aí, esse eu acho que é um ponto que eu acho que nós podemos explorar mais. Como é que eles fazem para virar essa chave? Porque o que que você vê? Você fez um comparativo muito legal, academia, atividade física, finanças, tudo tem ligação, né? Quantas pessoas Uhum. eu vou emagrecer, eu vou ter um físico legal, vai para academia, se empolga, compra tênis, compra roupa, passou 4 meses, acabou a academia, não vai mais para academia. E a finanças, esse é um ponto que eu vejo muito. A pessoa ela começa e ela rapidamente se frustra e aí parece que ela desiste. E aí nós temos um aspecto que nas finanças pessoais é mais perverso nisso. Se eu quiser, quem me acompanha no Instagram sabe, eu estou fazendo uns processos aí de atividade física, um negócio meio diferente. Em um ano você tem um resultado surpreendente.
Em um ano você tem um resultado sim. surpreendente. Atividade física. Algumas outras coisas, 2 anos, tu faz uma faculdade em 5 anos. Então, em 5 anos, tu troca de profissão. Para você construir uma finanças, uma saúde financeira, leva pelo menos 10 anos. É um processo longo, que você Lento, vai é lento lento. e persistente. O que que você poderia dar de dica, de sugestão para que essa pessoa ela consiga virar a chave aos poucos, que ela não entre nessa desistência? Tá. Primeiro, assim, hoje, o que que você vê, né, no Instagram, redes sociais, na mídia, qual o processo que alguém chega para você, tira o investimento, né, que isso a gente tem escutado cada vez mais nesse sentido, de falar assim, vai demorar, mas continue. Você não escuta isso. Os processos que são vendidos hoje e que ganham engajamento é rápido, resultado para ontem. Faça isso em tantos dias que você vai conquistar. Faça isso, imersão em tal lugar, 7 dias. Te prometo tantas coisas, se você 30 dias fizer isso e tal, tal, tal. Isso não existe. Gente, desconfie de tudo que vem muito fácil. Isso serve para saúde, drogas, né? Toma tal coisa que você vai emagrecer, faça tal coisa que a estria vai embora, faça tal coisa que não vai ter mais flacidez. Relacionamento que de forma muito intensa vem da mesma forma que as coisas chegam muito rápido, gente. A probabilidade de ir embora tão rápido quanto chegou, ela é gigantesca. E as pessoas não entendem isso. Quando a gente fala assim, 10 anos guardando dinheiro, caraca, 10 anos é muito tempo. Hoje eu tô com 36 anos, eu vou estar com 46. Mas quando eu tiver com 46, eu falo assim, por que que eu não comecei com 36? Né? Você está no processo de atividade física aí, de uma reeducação, novos hábitos. Eu tenho certeza que muitas vezes você pensa assim, caraca, em um ano eu tô com um corpo, tô ficando legal, tá, eu tô vendo resultado. Poxa, por que que eu não comecei há 5 anos atrás? Hoje eu estaria numa qualidade de vida, estaria com um físico totalmente diferente. E aí você pensa assim, o que que, por que que eu não comecei antes? E aí a gente tem história de vida, a gente tem várias crenças. Eu vi que a Andrea colocou aí de mudanças de crenças, a gente tem baixa autoestima, insegurança. Mas hoje o que mais pega, né, o que eu vejo é a questão da ansiedade. As pessoas querem tudo para ontem. E volto a dizer, eu não estou falando aqui de jovens e adolescentes, eu estou falando de adultos. E adulto que a faixa etária do seu público e da galera que me segue é um pouquinho mais alta, né? De 30 para cima, 40, 50. E aí você pensa assim, por que que esse pessoal com essa faixa etária, com essa maturidade, ainda está buscando essa promessa de riqueza fácil? Né? Não existe nada que é duradouro, nada que venha trazer essa segurança que a questão de você ter, no seu caso, 19 anos como servidor público, pedir exoneração, foi 19, né? Você falou? Na verdade, eu tive quase 21 anos de serviço público, mas a ficha foi cair 2 anos depois de ter entrado. Os primeiros 2 anos quase fui interditado. Então tá bom. Então, 20 anos aí, 21 anos, 19 anos até você, né, cair a ficha. Essa segurança que o dinheiro traz, gente, não é de uma hora para outra, né? E você entender esse processo. Aí você me perguntou, Luísa, tá bom, e o que que a gente tem que fazer, essa virada de chave? Primeiro, vai estudar. As pessoas querem tudo de mão beijada, né? Você deve receber perguntas assim, eu recebo na minha área, o que que eu tenho que fazer para ter essa solução? Eu disse, minha filha, vai investir em terapia, vai estudar, vai correr atrás, porque não vai ser uma resposta nos stories que vai te dar a solução. Você tem que correr atrás. As pessoas querem o bônus, mas não querem o ônus. Né? Então, é uma delícia hoje você chegar, troquei, né? Você falou, trocou de carro recentemente, hoje eu tenho uma independência financeira, eu vivo de renda, tá tudo bem. Só que não foi de uma hora para outra, né? E eu tenho certeza que não é uma resposta dos seus stories que vai mudar a vida de alguém. Você tem essa consciência, mas às vezes as pessoas não têm. E elas olham para referências, e você é uma referência dentro do investimento de fundos imobiliários. Aí você pega aquilo, né, aquela resposta, ela quer colocar em prática na vida dela, só que e não é assim. Não tem aquele ditado popular, né? O pessoal me julga, mas pegue meu sapato para você caminhar o que eu caminho para você entender. Então, eles querem que você conquistou o carro zero bonitão, eles querem, né, viver de renda, mas e aí? Será que eles estão dispostos? Né, ó, eu tenho certeza que você se abdicou de muita coisa, que você teve que fazer escolhas. Então, as pessoas elas precisam entender. Primeiro, estude. Vá atrás de pessoas, competência técnica, vai estudar o que de fato, né, o investimento, vai estudar, procure cursos,
né? Procure pessoas de referências para você aprender. Não é para imitar a vida, porque a sua história é diferente da minha, que é diferente da do Renato, da Andréa, e não é o que deu certo para você que necessariamente vai dar certo para mim, né? E isso frustra muito as pessoas, porque você fala assim, ah, Luísa, mas eu estou guardando dinheiro, estou fazendo tudo e tal, por que que eu ainda não consegui? Gente, tem tanta coisa envolvida. A questão é, as pessoas caem e elas ficam já caídas e não querem levantar de novo. Você falou de frustração, de 4 meses de academia, começa, né, tira foto, hashtag tô morrendo, mas tá dando certo, aí posta o antes e depois, durante, dá 5 meses, desanima, né, começa a ficar borocochô e não persiste. Então, essa constância no mundo das finanças, ela é necessária, né, e não adianta, é melhor, e eu falo isso para quase tudo na vida também, é melhor a frequência do que a intensidade. É melhor eu guardar R$ 50 durante 50 anos do que eu pegar e vou esperar juntar 2.000 para investir. Né? Então, não adianta você colocar um comportamento ansioso seu, impulsivo, que são duas coisas que, na tomada de decisão de forma racional, atrapalham demais. A ansiedade, ela está coladinha, dormindo de conchinha com a impulsividade. Né? Então, não adianta você colocar isso como um fator que não vai te impedir. Vai. E você tem que ter consciência. Né? Um processo terapêutico a gente trabalha muito. Me fala aí suas qualidades, né? As pessoas falam as qualidades. Agora me fala seus defeitos, porque na terapia a gente vai trabalhar muito mais seus defeitos, suas limitações do que as qualidades. E é batata. Quando vem a questão da desorganização mental, aparece em todas as áreas, né? Eu brinco muito com o pessoal, deixa eu dar uma olhada dentro do seu carro, como que é o seu porta-mala, como que é o seu armário, como que é a sua agenda, porque isso vai me dizer muito sobre você. Muito, muito. Então, Luísa, eu esqueço. Você esquece tudo? Eu posso, na hora que você vai dormir, você nem dorme direito. Você fica passando aquela lista mental, tudo que você tem que fazer no outro dia. E aí você acorda num susto, meu Deus, eu não posso esquecer tal coisa. E coisa tão simples que é anotar, as pessoas não fazem o básico. Então, estudar, investir em conhecimento técnico, e hoje é o que mais tem, né, Rodrigo? A gente tem visto um movimento, para isso a pandemia ajudou muito. É, é, o público que trabalha com finanças, né? Olha aí na rede social como o pessoal cresceu nesses últimos 2 anos. Eu acho que o povo ficou meio entediado, não sei o que eu vou fazer. Foi reformar casa e foi aprender sobre investimento, o que é ótimo, né? Sim. Então, a gente tem visto essa procura por conhecimento técnico e isso você tem propriedade para falar, né? Então tem que estudar e outra coisa, você tem que se organizar. Se você não sabe nem quanto que você ganha, como que você quer saber quanto que vai poder investir? Você tem que colocar uma porcentagem. E aí, pegando o gancho que a gente conversou no início, eu indico, quando eu dou, né, conversa, alguém pergunta a minha opinião, eu falo, olha, estabeleça uma meta e vai. Se você esperar condições ideais, nunca você vai investir. Comece. Né? E isso é uma frase que eu aprendi até com o Thiago. Começa que o resto aparece. Vai fazendo, vai, põe na tua cabeça que vai dar certo, faz. E trabalho chama trabalho, eu acredito muito nisso também, né? Que você começa a trabalhar, começa a vir mais trabalho, você começa a aparecer, as coisas começam a acontecer. E aí você vai ver que a sua meta deu certo daqui a uns meses, daqui a pouco você vai aumentar e daqui a pouco vai dar certo. E você sabe, vou chegar um dia nesse nível aqui, dos 19 anos. Eu comecei tem 2 anos. Mas você pegar e você abrir sua conta lá, e você ver que você tem sua reserva de emergência de 6 meses, um ano, isso te dá uma segurança e que não adianta, só o dinheiro traz. Essa coisa que dinheiro não traz felicidade, eu discordo. Dinheiro traz, manda buscar, traz confiança, autoconfiança, traz autoestima e traz sim. A gente sabe que não é tudo, mas é uma boa parte, né? Então, estuda, entenda suas limitações, procure ajuda qualificada. Luísa, não tem jeito, eu sempre fui assim. Tem uma coisa que eu brinco muito com o pessoal, síndrome de Gabriela, né? Tem aquela música, eu nasci assim, eu sou assim, né? Eu vou morrer assim, Gabriela. Não existe síndrome de Gabriela. Você pode sempre melhorar. Você pode estar com 60 anos, 70 anos, 50, 30, enfim. E você fala assim, cara, a minha vida tá boa, mas eu posso melhorar. Ou a minha vida não está boa, eu não estou satisfeito. Então, qual é a minha responsabilidade para mudar aquilo que está me desorganizando? E você procurar ajuda, né? E com dinheiro não é diferente. Que legal, que legal. Reflexão fantástica, Luísa. E já gostei do Thiago, não conheço ele, só conheço os memes do filho da mãe, que são excelentes. Mas eu Sim, gosto muito de dizer isso. As pessoas normalmente perguntam, como é que eu começo, Rodrigo? Eu digo, começa, começa. exatamente. Isso eu aprendi, Luísa, na vida, que o perfeito é inimigo do bom.
Se você tentar o perfeito, você nunca vai fazer. Começa pequeno, mas começa e o processo Sim, vai te ensinar. O universo dos exatamente. investimentos, ele tem uma curva de aprendizado, como você falou. Tipo, ninguém nasce sabendo e é um processo muito longo. E quando eu fiz esse convite para ti, toda essa reflexão que você está trazendo, eu acho que vem muito a calhar numa pergunta que é muito comum de eu receber, tá? Como eu falei, é muito comum as pessoas, somente pessoas próximas, mas no Instagram também, né? As pessoas dizerem da seguinte forma: Meu Deus, eu preciso falar contigo. Eu não estou conseguindo organizar minhas finanças, eu preciso dar um jeito na minha vida financeira, eu preciso sentar, eu preciso te pagar um café, eu preciso te pagar um almoço, porque eu preciso começar a investir. E aí você começa a conversar com a pessoa e a pessoa não precisa começar a investir. Isso foi algo que começou a ficar muito frequente. As pessoas não precisavam começar a investir. Elas precisavam, na verdade, ter um equilíbrio, eu não vou dizer que emocional, mas ter um equilíbrio de vida que lhe permitisse guardar dinheiro. Porque é exatamente o que você falou, as pessoas não sabem para onde estão indo o dinheiro. As pessoas elas têm essa dificuldade de virar essa chave. Principalmente Sim. porque, Luiz, o que eu observo muito, e aí eu acho que de repente tu pode ajudar também. Eu não sei se falta um propósito. Então o que acontece? A pessoa ela faz assim, ó. Esse tempo eu até fiz uma postagem aqui no meu Instagram sobre isso. Ela guarda dinheiro, mas por que eu vou guardar dinheiro? Aí vem toda uma questão, às vezes, de educação: dinheiro é pecado, dinheiro não é bom, ou uma visão muito assim: eu vou guardar dinheiro para comprar um carro, eu vou guardar dinheiro para comprar um celular. Aí chegou no dinheiro, ele compra aquela coisa que tem. E ela não consegue ter consciência do poder que o dinheiro lhe traz de liberdade. Por quê? Porque ela não entende dos investimentos. Ela começa a achar: é muito difícil, eu não vou procurar sobre isso, porque isso é muito difícil. Mas muitas vezes o que me parece que falta é um certo propósito. Eu não sei se tu concorda, se tu pode, se Sim. puder discorrer um pouco sobre isso, mas assim, é, é a falta de uma visão de para que serve o dinheiro, afinal de contas, né? Não ter esse propósito dentro da vida delas, isso atrapalha eles. Que ponto que daria para um psicólogo ajudar eles? Porque eu acho que esse é o ponto, sabe? Quando eu fiz essa Tá. introdução das pessoas que me procuram, a minha vontade, às vezes, no final da conversa, é dizer o seguinte: olha, eu não posso te ajudar, porque eu só vou poder te ajudar porque o meu trabalho é estudar investimentos. Gostaria de fazer outras coisas. Você precisa de um psicólogo. Encaminha para mim. Mas a sensação que dá é que a pessoa, quando ela está nesse nível, ela não precisa de um consultor financeiro, ela não precisa de um analista, ela precisa de um psicólogo Sim. para organizar sua cabeça e então dar o passo Sim. seguinte. Exatamente. Concorda? Não É, como eu concorda? falei, a desorganização mental ela vai aparecer em todas as áreas da nossa vida. Com dinheiro não é diferente. Eu tenho muitas coisas para falar sobre essa sua fala. Primeira coisa é que você falou assim, a questão, qual é a minha relação com o dinheiro? Isso é muito importante a gente entender. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, adoro capitalismo, gosto de dinheiro, é bom demais. Só que eu entendo que eu tenho que trabalhar para isso, né? E eu não quero ganhar a custa dos outros, eu quero o fruto do meu trabalho. Isso para mim é muito claro. Agora, tem pessoas que têm receio, medo de falar que são ricas, que vivem de renda e que têm uma independência financeira. É lógico que você não precisa ficar com, né, uma plaquinha na cabeça falando eu sou rico, não é isso. Mas elas têm vergonha de ter essa segurança que o dinheiro traz. E isso é alguma coisa. Se você chegasse com uma demanda dessa para mim e falasse assim, não, vem cá, vamos conversar, me fala um pouquinho da sua história, do seu passado, por que que você tem vergonha de ter sucesso? Vamos falar um pouquinho de autoconfiança, vamos falar de autossabotagem, vamos falar um pouquinho de vergonha, às vezes com a história com a família, enfim. Então, existem sim pessoas que têm dificuldade de ter um relacionamento bom com o dinheiro e de entender essa relação como algo que traz muitos benefícios, né? E não tem problema nenhum a gente gostar de dinheiro, dinheiro é bom demais. É lógico que não pode ser o centro da sua vida, né? Mas às vezes você coloca como servir, trabalhar, ser uma pessoa, um profissional qualificado, o dinheiro é consequência. E isso você pode usufruir porque é mérito seu, né? Você se sentir capaz de conseguir, de conquistar isso, está muito relacionado com aquilo que a gente falou no início, de identidade, de você saber seu valor pessoal.
né? E trabalhar para isso. Agora, você falou uma coisa assim, a questão do feito. Tem uma frase que eu gosto muito. É melhor o feito do que o perfeito não feito, né? Então, essa coisa de se começar, começa. E tem muita gente que fala assim, muda a sua mentalidade e aí você vai mudar a sua vida. Eu discordo dessa frase. E tem muito terapeuta que fala isso, muita gente muito boa, inclusive no mundo dos investimentos. Eu não acho isso. Eu acho que você tem que mudar a sua postura de comportamento. A partir do momento que você começa a fazer e você vê resultado, o resultado vai gerar um ciclo de automotivação. Cara, você vai ver, opa, eu fazer isso aqui. É igual atividade física. Você não acorda e fala assim, ai, meu Deus, eu mereço ser gostosa, eu mereço ser gostoso, ter o corpo travado. Não. Você acorda assim, cara, eu preciso mudar, eu tô flácido, o negócio tá caindo, a idade tá chegando, o testosterona tá baixando, eu vou pra lá e tal. Só que aí você começa assim, opa, tá durinho. Caramba, perdi essa medida aqui. Tá bom, você olha no espelho e não é a sua mente que mudou, mas o reflexo da sua imagem gerou em você uma mudança de padrão de comportamento, porque você está começando a ficar motivado pelo que você está vendo. Começa lá a investir em fundos imobiliários. Primeira vez que chega lá, ó, o dinheirinho, final do mês, segundo mês. Aí daqui a pouco começa juros compostos, daqui uns anos começa, né? O negócio começa a ficar melhor. E aquilo é motivador. Agora, se você esperar a sua mentalidade, e nós temos mentalidade de pobre, que aí sim é uma questão cultural, né? Essa coisa de eu mereço, eu até postei, você repostou. Aham. Essa coisa do eu mereço é o discurso mais de pobre que tem, pobre de espírito mesmo, gente. Porque você não merece nada, você merece trabalhar muito, e aí sim, fruto do seu trabalho. Agora, você merece dividir em 10 vezes no cartão, na bolsa, você merece dividir um carro em 60 prestações, você não merece isso. Você não merece. Você merece trabalhar, conquistar, e aí você ter condições de arcar com aquilo, né? Agora. Então, respondendo a sua pergunta, tem uma coisa que a gente chama na saúde mental que é coerência. Aquilo que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, tem que estar de acordo. De nada adianta eu acreditar que eu quero viver de renda um dia. Eu quero viver de renda com 10 anos, com 19 anos, com 21 anos. Se você não tem comportamentos que estão de acordo. Então, você tem que alinhar o que você sente, o que você pensa, o que você faz. E principalmente o que você faz. A gente vê muito essa galera de coaches, pessoal que trabalha com reprogramação mental, fala assim, muda mindset da cabeça. Tá? Eu já acho o contrário. Muda seu padrão de comportamento e isso vai te despertar uma motivação tão intensa que aí sim você vai gerar uma mudança interna, porque você vai ver resultado. A mente, o nosso cérebro, ele tem uma estrutura chamada sistema límbico. Tudo que é muito bom, eu quero repetir. E tudo que é muito ruim, eu quero sair correndo. Quem já foi assaltado sabe o que eu estou falando. Quem já foi apaixonado, a gente gosta de estar apaixonado. Nosso cérebro gosta, precisa desses neurotransmissores da felicidade. E com finanças não é diferente. Então, se eu começo a ter uma relação, que eu tenho benefício com dinheiro, isso é bom para o meu cérebro. O meu cérebro vai entender que eu emitindo aquele tipo de comportamento, tendo aquela postura, o padrão comportamental, aquilo é bom e é saudável. E eu vou querer repetir. Agora, se você vive endividado, desorganizado, sempre falta, a sensação é, cara, isso não é para mim. Seu cérebro vai falar assim, eu vou perder meu tempo, vou ficar acordado, vou ter mais ansiedade, mais cortisol na corrente sanguínea, pensando em finanças. Não é, não dá certo. Faz 20 anos de fracasso que eu tô endividado, que eu tô devendo, né, não sei o quê. E aí você não consegue mudar esse padrão. Então, gente, começa se comportando. Depois a sua mentalidade com resultado positivo, ela vai melhorar. Que legal. Eu vou, apesar de você ser a convidada e nós queremos aprender com você, eu vou fazer um complemento, acho que no universo das finanças, Luiz. E aí depois, se tu quiser, pode até fazer um ponto. Que você falou, né, em liberdade financeira, independência financeira, você quer viver de renda. E uma coisa que eu observo muito, principalmente em pessoas jovens, jovens, vamos dizer aí abaixo dos 40, né? Então, não que quem esteja mais de 40 seja velho, até porque senão eu seria velho. Então, mas assim, que está numa fase ainda muito produtiva, sabe? Uma fase assim de muita intensidade produtiva. E ele tem dificuldade de ver a necessidade da independência financeira. Ele tem, às vezes, a dificuldade de ver a importância dessa independência financeira, dessa tranquilidade financeira. Quando nós passamos isso ainda para o universo de servidores públicos, aí fica pior ainda, porque a questão de estabilidade e tudo mais ainda bagunça ainda mais a cabeça dessas pessoas, né? E
O que eu normalmente digo para as pessoas é o seguinte: experiência de quem vivenciou isso, e experiência de quem já atendeu pessoas que vivenciam isso. Com o passar do tempo, você cansa. Você cansa, é natural você cansar. E a partir do momento que você é obrigado a trabalhar para pagar suas contas, você vai criando uma irritação com o seu trabalho. E você transforma o seu trabalho no inferno, literalmente. Eu tenho um grande amigo que tem um grande cargo no serviço público. Assim que ele passou nesse concurso, ele sentou comigo para conversar sobre finanças. E eu disse para ele: guarde, agora é o melhor momento para você guardar, porque você está saindo da vida ferrada para ganhar um super salário. Continua na vida ferrada e guarda. E ele dizia: mas por que isso? Daqui 10 anos tu vai me agradecer, porque tu vai ter a sensação de: eu estou trabalhando porque eu gosto, se eu quiser eu mando tudo às favas. E faz quase 10 anos e ele me agradece até hoje por essa fase, né? Então isso é muito legal. Eu queria complementar só um pouco com isso. Agora eu queria falar um ponto, Luísa, que você falou, né? Faça, vá fazendo, aquilo vai te gerando um estímulo. Que essa ideia de, vamos reprogramar o mindset, achei muito legal essa tua fala, porque às vezes você ouve as pessoas falando assim: não, eu vou ler um livro, eu vou fazer uma reflexão aqui e tudo vai mudar. Quem vivencia o processo de mudança sabe que não é bem assim. O processo de mudança é Quem um dera processo pouco. complicado. Exato. E eu gosto muito dos fundos imobiliários. Eu sempre digo o seguinte: eu desde 2015 eu faço análise. A minha independência financeira é baseada em fundos imobiliários, mas eu sempre digo: não é o melhor investimento, porque não existe o melhor investimento. Mas eu acho que o fundo imobiliário é um investimento incrível para você ter uma autoeducação, exatamente como você falou. Você começa a investir, você pensa: mas espera aí, eu investi tanto, está me dando todo mês agora esse dinheiro. Nossa, mas então eu não vou trocar de carro, porque se eu trocar de carro, é o valor do meu condomínio que vem todo mês. O fundo imobiliário ele ajuda muito isso. E por que eu tô dizendo tudo isso? Para entrar num outro ponto, que chama-se autoconfiança. Essas coisas, elas vão acontecendo na sua vida e vão criando autoconfiança. Você falou da atividade física, né? Porque eu fiz o comentário sobre mim. Eu sempre fiz atividade física. Eu até fiz faculdade de educação física há 25 anos atrás. E 25 não, 24, 23 anos atrás. E fiz, mas nada assim muito grande. Eu tinha que tomar uma decisão, Luísa, de pedir exoneração. Era a minha vontade, tá? Eu construí toda a minha vida para fazer isso. Era o meu propósito. Eu acho que isso me ajudou muito a guardar dinheiro. Era o meu propósito. Lá atrás, em 2003, eu disse o seguinte: eu não vou me aposentar no serviço público. E aí, por melhor que eu ganhasse, a minha vida foi muito pautada em cima disso, né? E aí, quando chegou o momento, eu tinha que tomar essa decisão. Era uma decisão muito difícil. Ao longo da minha vida, eu tive alguns problemas com autoconfiança, né? Desde criança e tudo mais. E aí, Luiz, eu não sei por quê, eu encasquetei na minha cabeça de que eu tinha que ficar extremamente forte. Porque eu achava que se eu ficasse muscularmente forte, a minha cabeça ia estar forte. Olha que coisa doida que passou na minha cabeça, tá? E entrei nessa. Eu vou ficar forte, vou ficar forte. Aí não deu certo, porque eu não estava fazendo direito. Aí procurei personal trainer, procurei nutricionista, procurei médico, exatamente como você falou. Fui buscando ajuda, fui buscando entender todo o processo e realmente fui criando força, né? Tinha os atalhos? Tem os atalhos, mas eu não queria nenhum dos atalhos. O médico explicou toda a situação, eu disse: não quero, vamos no limite do que o meu corpo permite. Por que eu estou contando um pouco dessa história? Bem, eu não fiquei forte do tamanho que eu queria ter ficado, porque eu descobri que para ficar do tamanho que eu olhava as fotos que eu vejo no Instagram e tal, não tem jeito, tinha que anabolizar, e aí eu não estava disposto a isso, né? Mas, Luísa, aquilo me criou uma autoconfiança incrível. Porque eu pus uma meta na minha cabeça, e a meta da atividade física ela é de curto prazo, porque em um ano e meio, você alcança ela. E eu não desisti. E é como você falou, tinha dia que eu não tinha a menor vontade. Não desisti. Hoje, por exemplo, ontem eu fui para São Paulo, né, que eu palestrei lá, voltei hoje, aí deu problema no voo, atrasou o voo, não sei o quê. Cheguei em casa, eu disse: não, vou para academia. Estava cansado, vou para academia, depois eu vou fazer a live. E aí, eu acho que no universo das finanças é isso. Você acha que essa pessoa... Eu contei tudo isso porque eu vejo
que as pessoas às vezes falham justamente nisso. A autoconfiança, a falta de um propósito e a falta do entender por que que eu preciso disso. Então, quando eu tenho menos de 40, mas por quê? Né? E aí, eu acredito que um psicólogo, ele consegue ajudar a essa Sim. reflexão, certo? Assim, a pessoa com 30 anos, ela tá no auge, né, do seu condicionamento físico. Eu digo assim, sem fazer atividade física. Ela tá saudável. Se ela teve uma alimentação mais ou menos, tal, ela não vai olhar pro espelho dela e falar assim, a não ser a questão estética, e falar assim, nossa, eu preciso fazer uma atividade física. O que motiva a pessoa nessa faixa etária e na sua também, Rodrigo, eu quero ter um corpo legal, eu quero, né, ter mais autoestima, eu gosto, acho mais bonito e tal. Mas se você olhar internamente, tá tudo bem, o colesterol tá em dia, triglicerídeos, tá tudo ok. E aí você fala assim, mas e por que que eu tenho que começar a me cuidar agora, pensando nos meus 60, 70, 80 anos, na minha mobilidade na velhice, na minha independência de poder viajar, de ter autonomia, de poder, com 80 anos, ter qualidade de vida, né? As pessoas, elas não estão acostumadas a pensar a longo prazo, né? O nosso cérebro, culturalmente, ele tem sido feito o quê? Vamos pensar médio e curto. A ansiedade está tão intensa, né? Essa coisa de resultado, 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 que eles não entendem o processo, né? 21 anos, hoje você está colhendo os frutos, tá? Mas 21 anos é muito tempo, é muito tempo. A gente está falando aí de um quarto de uma vida, é muito tempo. Você parar para pensar de um quarto de uma vida, sendo que até os 20 você depende totalmente dos seus pais, depende, né? Você tá, enfim, estudando e tal. Então, é muito tempo. E mentalmente, a pessoa que não consegue seguir uma dieta, segue 4 meses e para, ela não vai entender. O cérebro dela não entra, não entra. Porque aí entra aquilo que eu falei. Leia um livro, entende, muda, né, a mentalidade. Eu não acredito nisso. Eu acho que você tem que começar. E ver o resultado curto vai te dar força para o médio, vai te dar força para o longo. Entenda que você vai chegar no longo, mas antes tem várias etapas. E você entender isso. Você chega numa nutricionista, eu atendo pacientes obesos. Cara, a pessoa tem que emagrecer 60 quilos. Putz, é mais do que eu, né? Eu tenho 56 quilos, então eu tenho que emagrecer uma Luísa e mais um pouco. E ela fala assim, cara, eu não vou dar conta. E ela não quer fazer bariátrica, porque não quer. Eu quero tentar sozinha, tá? Então vamos tentar. Aí a nutricionista fala assim, então tá, 60 quilos. Cara, as pessoas que trabalham com metas entendem que elas, principalmente na área de saúde mental, você não vai chegar e falar assim, você vai emagrecer 60 quilos. Você fala assim, cara, a gente vai trabalhar 5 quilos nesses próximos 30 dias, de uma forma saudável. É aquilo que você falou, meu médico falou do meu tempo. Eu vou fazer isso durante 2 anos. Eu vou perder 5 quilos de gordura e vou transformar 5 quilos de músculo, e que não é fácil para quem é magro. Eu falo que eu ralo pra caramba para transformar gordura em músculo. Eu sou a falsa magra. É difícil, não é fácil. Mas eu entendo que é melhor a constância do que a intensidade. E a gente está acostumado a querer intensidade. E isso não funciona com investimento. E aí tem uma reprogramação comportamental para daí vir a mental, no sentido de, cara, é de pouquinho em pouquinho. A história do grão em grão, ter galinha enche o papo, é essa. Só que, culturalmente, a gente não é incentivado a isso. Nas escolas, Rodrigo, eu não estudei finanças, eu estudei em colégio militar a vida inteira, eu fiz psicologia, eu fiz pedagogia, 2 cursos super importantes. Eu não estudei finanças em nenhum dos dois. A gente está falando de educação e saúde. Cara, eu não tive nenhuma matéria, 9 anos de faculdade, que falou sobre saúde financeira. Nenhuma. E eu me formei não tem tanto tempo, 2013. Eu me formei em pedagogia em 2016, né? Então, caramba, como que pode? A gente está em 2022. Hoje eu vejo um pequeno movimento, e isso as redes sociais têm ajudado muito, porque as faculdades têm que se tocar, né, cara? A gente tem que fazer alguma coisa. Saúde, de forma integral, envolve dinheiro, e a gente tem que abordar esse assunto. Mas as pessoas, elas não estão preparadas para as verdades da vida. A verdade é isso também, emocionalmente falando. Então, você chegar para um cara e falar, olha, você vai ter que fazer, não, mas eu não consigo, cara, dá vontade de dar uns tapas, né? A gente dá conselho, mas às vezes ela não tá dando uns tapas. Para com essa história de eu não consigo. Esse processo de vitimismo tem que acabar. As pessoas se colocam numa posição de eu não dou conta, eu não consigo, nunca consegui. A síndrome de Gabriela, eu sou assim, eu morri assim, meus pais eram pobres, eu sou pobre, meu tio é pobre, todo mundo é pobre, ninguém guardou dinheiro, por que que eu, justo eu, vou ser diferente? Por que não?
A pergunta tem que ser diferente, né? Não é porque você, é porque não seria você. Então, isso só vem com posicionamento, né? Dieta. O pessoal brincou aqui, a minha dieta é de longo prazo. É melhor você ter ideia de longo prazo e manter a dieta do que se der, não, eu tenho que emagrecer 10 quilos em um mês, você emagrece 2, se frustra e para. Tem dieta. A gente sabe, você está nesse esquema aí de atividade física, a gente sabe que tão importante quanto a constância de atividade física é você se alimentar bem. E aí você, um dia você come, né, uma pizza. Uma pizza inteira. Você come lá 6 pedaços de pizza, fala assim, caraca, lascou, joguei fora minha dieta. A síndrome de segunda-feira começa forte, né? O Dia Internacional de começar forte as coisas e tudo é na segunda. Por que você não pode começar na quinta noite, não pode começar na sexta de manhã, no domingo? Essa ideia de você procrastinar e deixar tudo para segunda-feira, eu conheço um monte de gente, Brasília, Canaã, terra prometida dos concursos públicos, né? E que fala assim, segunda-feira eu começo forte a estudar, rotina e tal. E tem 7 anos que essa pessoa está tentando segunda-feira começar, porque ela começa na segunda, se frustra na quarta, aí na quarta tarde ela fala, não, mas eu consegui segunda, terça e quarta. Mas na segunda-feira que vem, eu começo forte de novo. E ela fica nesse processo de segunda eterno. E isso é extremamente frustrante. E o cérebro dela, o sistema límbico, entendeu o quê? Você é um incompetente, meu filho. Eu não vou entrar nesse processo de estudo porque é só para quebrar a cara, então é melhor você continuar burro mesmo, continua aí, não estuda não. E fica só se colocando em posições, repetindo padrões. Ela chega para mim e fala, eu não sei por que que eu sempre faço isso. Ah, não? Vamos ver, vamos entender. E tem toda uma construção consciente e irracional, com racionalidade também. O pessoal fala assim, ah, nossos erros e limitações são muito irracionais. Cara, a vida emocional, Rodrigo, muita coisa, 1 mais 1 é igual a 2. A gente consegue desenhar e entender o porquê que as pessoas mantêm o mesmo padrão. Só que elas não estão dispostas, igual você falou. Senta aqui, vamos tomar um café, vamos conversar? Deixa eu falar um pouquinho da sua história, vamos entender isso. Elas não querem isso, elas querem resultado, mas elas não querem passar pelo processo de aprendizado, de entender a responsabilidade. A autorresponsabilidade é para os fortes. E poucas pessoas têm competência emocional para lidar com isso. Porque você tem que falar assim, cara, eu tô errada, o meu comportamento de consumismo exagerado é uma limitação minha. Eu tenho insegurança. Por que que eu tenho que gastar tanto? Por que que eu tenho que ter 10 bolsas, 10 sapatos? Por que que eu tenho que ter 30 relógios? Por que que eu tenho... Por quê? E por que que você tem que ostentar uma coisa que você não é? Né? Esses dias teve eu não lembro de qual canal que era, é não sei o que, sincero, otimista, oficial, não lembro. Ah, Ele falou assim, ele fez uma enquete, se você tem um carro com valor acima do que você está investido, você está errado. Né? E fez uma enquete se a gente concordava ou não. E, cara, é óbvio. O seu carro, e que é muito bom ter um carro bom e tudo, mas hoje você entende um pouco dessa segurança que o dinheiro traz. Se você quer viver de renda, você entende que o seu carro hoje não pode valer mais do que você tem investido para gerar essa possibilidade de segurança no futuro. É lógico que você vai chegar, né, no ponto de ter um carro, usufruir, comprar à vista, que deve ser uma delícia, né? Você pegar um carro, pá, comprar à vista, um carrão, você vai chegar. Só que não é de uma hora para outra. A dieta. Segui a dieta hoje, comia pizza à noite, cara, lascou. Por que que eu vou esperar? Hoje é quinta, por que que eu vou esperar segunda? Amanhã eu volto pro meu café da manhã e continuo minha dieta. Esse mês você não bateu sua meta de investimento, você tinha guardado lá, fala, cara, esse mês eu vou guardar R$ 2.000, vou guardar 3, vou guardar 500. Não deu certo? Guarda 200, mês que vem você guarda a sua meta. A gente tem uma dificuldade muito grande, Rodrigo, de lidar com frustração. A verdade é essa. E isso envolve relacionamento, saúde, finanças. E a gente é tão mais fácil a gente pensar em desistir, né? Ou criar atalhos. Você falou, cara, eu não quero atalhos, eu quero fazer do jeitinho, né? Então eu vou fazendo no meu tempo, vou fazendo, vou ter disciplina. E quanto mais você cria atalhos, mais chance de você ter um tombo nesse atalho aí. Então, entender isso também é muito necessário. Por isso que a nossa fala de estudar, de você ir atrás de pessoas com competência técnica, pessoas que entendem e que principalmente vivem isso, né? Eu acho muito complicado quando você vai atrás de um conselho, uma orientação e paga por esse serviço, e a pessoa te vende um produto que ela não experimenta, não vive, né? Não tem esse resultado que ela vende. Isso é incoerência, né? Como você pode falar uma coisa que se você não vivencia aquilo, você não sabe o que que é ter experiência de sentir tudo aquilo que você fala que é maravilhoso. Você tem que, né? É que nem se eu chegasse para você, e isso não quer dizer, por exemplo, né? Tem gente que fala assim, ah, Luísa, você é ansiosa, psicóloga ansiosa, sai correndo. Gente, quem que não é ansioso hoje em dia? Né? E às vezes, exatamente porque eu tenho ansiedade, eu controlo minha ansiedade, eu falo disso abertamente,
me dá a possibilidade, quando chega alguém com ataque do pânico para mim, a gente chora junto, porque eu sei o inferno que é. Agora, você sabe o percurso, eu não sei, antes dos seus 21 anos de serviço público, eu imagino que você não começou em berço de ouro. Você teve que conquistar isso. Então, você passou por limitações, você passou por dificuldades, você passou por aprovações, escolhas, e isso te fez hoje ter essa segurança de falar tchau, beijo, tchau, serviço público, né? E que deve ser uma delícia também essa sensação de você poder ter essa segurança de não estar mais no trabalho. Você gostou, foi grato, e você falou isso nos stories, por isso que eu estou te falando isso, foi muito aprendizado, mas que hoje você está num momento maravilhoso da sua vida. Porque você decidiu e você pode decidir. E isso o dinheiro traz para você, né? O poder de decisão. Hoje eu posso não trabalhar e vou viajar durante 2 semanas para curtir minha família, né? Isso só quem vive de renda, quem tem condições, pode, porque são escolhas. Mas 21 anos, né? Não foi com 15, com 19, então demorou. De pouquinho em pouquinho. As pessoas não entendem a necessidade do processo. E esse processo é médio e longo prazo. Legal, legal. E elas, acho que às vezes elas não entendem também, como eu falei, né, a necessidade de fazer isso. Foram 19 anos, né, no processo de investimento para alcançar a independência financeira. Quando eu olho para trás, Luiz, eu posso dizer isso realmente de coração. Quando eu olho para trás, eu digo, até que não foi tão difícil. Até que não foi tão difícil. Porque eu costumo dizer, e aí eu não sei se quando você trabalha com pacientes que estão em busca das finanças, você acaba trabalhando alguma coisa nesse sentido. Eu não abri mão de toda a minha vida. Eu não parei de viver. Eu costumo Ah, isso é dizer isso. importante. Falar uma coisa. E aí eu quero que tu trabalhe um pouco isso, porque eu não entrei numa espiral de, vamos dizer assim, de tio Patinhas, de que não podia fazer mais nada. Eu tinha Amém. prioridades. Eu tinha prioridades. Eu tinha prioridades. Sim. Então, por exemplo, o pessoal que me acompanhou, eu fiquei praticamente 10 anos com o mesmo carro nos últimos tempos. Muitas coisas eu me pautava, um celular, tinha que trocar só. Não, putz, eu não preciso de um baita de um celular, pode ser um celular por enquanto um pouco mais simples. Usava até ele já tá meio ali que não se aguentava mais. Tinha esses processos, mas eu tinha algumas coisas que não, peraí, tem coisas que eu não quero abrir mão. Eu amo Sim. viajar, nunca abri mão disso. Mas andava de carro velho, né? Tá, para a condição que eu tinha, ele era um carro velho, né? Vamos assim dizer. Então, por quê? Porque esse processo é muito longo. E aí eu acho que é legal, porque quando faz esse Sim. comparativo com dieta, com alimentação, as pessoas conseguem fazer esse gatilho um pouco mais fácil. Então, assim, fazer dieta é difícil? Final de semana, ontem, não, antes de ontem, o pessoal que Eu me acompanha vi no o Instagram, chocolate lá, eu vi. Vi. maravilhoso, tá? Eu Delícia, não sei inclusive, se chocolate tem aí, maravilhoso. eu não sei se tem aí em Brasília, aqui no Sul não tem, é Tem, maravilhoso. tem, eu adoro. Então, eu me acabei lá, mas assim, é a exceção. Mas você tem que ter esses momentos. E a finanças me parece isso Não, também, tem, não, e tem Luísa? que ter sem culpa, inclusive, né? E Tem que ter o não, quê? é Sem sem, culpa. sem culpa. Você tá comendo chocolate e fala assim, meu Deus, minha dieta, meu Deus, eu não deveria. Não, gente. E aí é uma coisa que eu fico assim impressionada com esse pessoal de seita e de investimento. E tem que tomar muito cuidado, né? E tem vários influencers aí que dão esses conselhos que eu fico assim chocada. Tem uma influencer super famosa que ela fala que até ela chegar a 1 milhão, quando ela tinha um Trident, mas se alguém pedia um Trident para ela, ela dava só metade, porque era muito caro. Nossa. Nesse nível, né? Só comprava roupa em brechó e tal. E eu respeito muito a trajetória, porque hoje ela é super, né, bem sucedida, mas eu acho que assim, tem umas coisas de espírito de avareza que, pelo amor de Deus, né, não compensa. Gente, você merece um café expresso, você merece comer um chocolatinho, você merece ir pro cinema, né? Pelo amor de Deus, essa história de não, eu só vou comer em dia de promoção, só vou fazer tal... Você começa a virar uma pessoa chata. Aí você tá comendo, aí a conta vem lá, 150, poxa, mas essa aqui eu já comprava uma cota de não sei o quê e tal. Não vira esse tipo de pessoa, né? E você tem que, é o que você falou, usufruir da vida nesse processo. É que você já estudou para concurso, você foi funcionário público, né? Pelo amor de Deus, eu atendo muitos concurseiros aqui em Brasil, eles sofrem demais. Eles falam assim, Luísa, só vou viver depois que eu passar no concurso. Eu falo assim, minha filha, que sofrimento é esse? Só vai viver depois. E você vai entrar no cargo e você vai ver que tem um monte de coisa errada, que é uma merda muitas vezes, e você vai falar assim, meu Deus, eu fiquei 5 anos da minha vida sofrendo para isso.
Você tem que viver hoje. Você tem que viver agora. Você tem que ter prazer na comida, no restaurante. A gente falou de gratidão essa semana nos stories. Tenha metas todo mês. Isso promove saúde mental. Estabeleça metas. Tira um dinheirinho lá, sim. Não precisa ser muito dinheiro, mas um dinheiro que você no restaurante sentar e falar assim, cara, esse mês eu me superei, eu dei conta, eu consegui. Fruto de trabalho, de investimento, organização. Isso te ajuda, isso faz o seu cérebro, o sistema límbico, entender que é bom, que é prazeroso, que não precisa ser um martírio, não precisa ser algo que, meu Deus, com muita sofrência, estou guardando dinheiro. E as pessoas. Aí vai no aniversário, eu já escutei relatos de pessoas não têm aniversário, ela não gosta nem de ser chamada para o aniversário, porque tem que comprar presente. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não seja esse tipo de pessoa avarenta e que tudo que faz já está pensando em cotas e tem que guardar e tal. Não é para você virar bitolado. Tudo que é demais é doença, é patológico, é disfuncional. Sexo demais é doença, apesar de ser bom. Amor demais, que é uma delícia, também vira doença. Né? Álcool, que é muito gostoso, mas demais vira alcoolismo. Então, assim, cuidado. Você tem que ter um equilíbrio nisso também. E usufruir desse processo. Tem prazer, sim. Por isso que é tão importante aquilo que eu falei, a meta. Você não vai botar, vou emagrecer 60 quilos em um ano. Cara, eu vou ficar 2 anos nesse processo saudável de emagrecimento. Então, esse mês vai ser 5, outro mês vai ser 2, outro mês vai ser 3. Com dinheiro não é diferente. Esse mês eu vou guardar 1.000. E vou tentar durante 6 meses guardar 1.000. Depois, se eu ver que tá dando certo, cara, eu começo 1.500. E eu vou dando. E, gente, só começa. Quando você começa a ter esse padrão de comportamento, brota, você pode chamar o nome que você quiser, Deus, Jesus, universo, forças cósmicas, mental, mindset. Acontece. É um processo, não é mágico, é comportamento, é postura. E isso depende de você, não depende de mim, do Rodrigo, da gente ficar 2 horas aqui falando a mesma coisa. Só começa hoje, né? Pega aí teu dinheiro, faz uma planilha, já começa, cara, amanhã eu vou investir R$ 50, vou abrir minha conta na XP ou em qualquer outra, enfim, né? Guarda seu dinheiro em reserva de emergência. E isso, né, só acontece quando você entende o processo e você está disposto, como você falou, eu não quero atalho. Não tem atalho, gente. Para você ter saúde mental, não tem atalho. Para você ter saúde financeira, não tem atalho. Para você ter um corpo legal, não tem atalho. E é muito mais importante a frequência do que a intensidade. Que legal, que legal. Nós falamos que ia ser 45 minutos, nós já estamos chegando a uma Já foi hora. 1 hora, tá? Tem que Já avisar. foi. Eu vi que um É, monte de gente mandou pergunta, Rodrigo, só que eu não consigo. Se eu falar e ficar acompanhando aqui, eu acabo perdendo o não, fio da meada. vamos abrir, quem quiser fazer algumas perguntas. Eu Tá. não sei se o Instagram vai nos derrubar, mas eu acho que não. Normalmente ele derruba Não com uma derruba mais, hora. não. Já. Ah, não derruba? Faz tempo Então, que eu não faço live no Instagram, não derruba mais, não. mas então quem quiser, quem tiver pergunta, quem tiver dúvida para a Luísa aí sobre essa questão de psicologia, de Enquanto vocês comportamento. escrevem, me segue lá no Instagram, Luísa Rosa Psi, né? Não deixa de seguir. Eu e o Rodrigo, a gente sempre abre caixinha de perguntas, né? Então, o que a gente puder ajudar vocês. A gente tem um prazer, né, Rodrigo? Assim, quando a gente Sim, consegue contribuir com a vida das pessoas para melhorias, no meu caso, saúde, no seu caso, saúde também, porque dinheiro é saúde. Isso é muito gratificante. Mas só tem sentido se vocês participarem. Então, entra lá. Eu atendo online, viu, Roberto? Entra lá no meu Instagram, me manda umas perguntas, eu te respondo como funciona. Aí, legal. uma coisa que a pandemia, né, me ajudou também, a galerinha surtou geral, então minha agenda tá maravilhosa. Entra lá, conversa comigo que a gente dá um jeito. E eu fico muito feliz de ver pessoas, assim, acho que teve esse movimento, né, Rodrigo? Você observou isso. No mundo dos investimentos, as pessoas procurando conhecimento. Na minha área não foi diferente. Assim, a psicologia ganhou um espaço gigantesco. Brincadeiras à parte, porque a galera tá mal mesmo da cabeça, mas as pessoas têm procurado ajuda. E isso é muito bom. Sim, não, isso é bom. As pessoas acho que buscaram a internet, a buscar informações. Sim. É, quem segue a Luísa, quiser me seguir também, o @desmistificando.fi. Mas eu acho muito legal a rede social, Luísa, quando você consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Você falou um negócio e eu Sim. fico sempre muito orgulhoso. A Nanda mandou uma pergunta aqui, nós já vamos responder, mas eu fico muito orgulhoso que uma vez um rapaz me fez uma pergunta e ele queria guardar dinheiro. Isso é um ponto muito importante que você falou. Você tem que tomar muito cuidado nesse planejamento. E ele queria guardar, ele queria fazer uns investimentos em fundos imobiliários. Era um valor pequeno. E ele estava na dúvida se ele pegava e dividia, porque ele tinha uma grana para aplicar no negócio próprio e investir. E eu disse, cara, esquece investimento. Tu está montando um negócio próprio.
era servidor público também, acho que no interior aí do Nordeste. E eu disse, Uhum. esquece, concentra a tua energia em ganhar dinheiro e poupar. Depois você vai focar, o investimento vai acontecer na sua vida. Esse é um ponto muito importante. As pessoas elas começam a investir, Luísa, achando que o investimento é milagroso, que ele vai transformar R$ 1.000 em R$ 1.000.000 assim, na questão da ansiedade Não que é. você tanto falou. E a questão que eu sempre digo, alcançar uma qualidade de vida financeira, ela depende de um tripé. Ganhar, fazer dinheiro, poupar e investir. O primeiro de todos é fazer dinheiro. Sem isso não tem. Exatamente. Depois o poupar e depois Exatamente. o investir. E uma coisa Deixa, que hoje a gente vai ter que fazer uma outra live, porque são pontos com fantásticos de certeza. falar. Você tem que diversificar a sua forma de ganhar dinheiro. Não tem que ser só uma Com, fonte de renda, com certeza, com né? certeza. Eu mesmo acabei fazendo isso na minha vida, né? Mas deixa eu pegar aqui, ó. Sim. A Ananda, ela falou assim, Tá. ó, como conter a ansiedade de querer resultados expressivos em pouco tempo? Ó, é aquilo que nós falamos. Eu vou investir porque eu vou transformar, vou comprar uma criptomoeda que vai transformar, multiplicar por 1.000. Normalmente isso tu vê muito no universo dos investimentos. E aí, como que eu Toma controlo cuidado. essa? Tudo que vem muito fácil, você desconfia. E como que controla isso, Luísa? Só desconfia. Então, primeiro, hoje você já tem essa consciência, depois de tudo que a gente falou aqui, uma hora falando, você tem que entender que promessa, não tem aquele ditado popular, quando o milagre é bom demais, a gente desconfia do santo, né? E é verdade. E nas finanças, então, né, tirando jogos aí de loteria e tal, cara, eu não consigo, você conhece alguma forma fácil de ganhar dinheiro? Não, Infelizmente, né? não. Não é. Não, de forma legal, de forma interessante, não, né? Então, vocês precisam entender isso. E aí, como controlar essa ansiedade? E aí, já respondendo a pergunta do segundo, que é um servidor público, que eu perdi o nome dele aqui. Ele falou que guarda O 50% do salário. Imobeto. Imobeto é o perfil dele. Não sei como é que é o nome dele, mas Tá, então, respondendo uma pergunta na outra. Você precisa ter meta. Você precisa entender o porquê que você está fazendo. O Rodrigo falou em uns momentos, Luísa, parece que as pessoas elas não entendem o porquê que elas estão fazendo isso, tem mais dificuldade de poupar. É lógico, você tem que entender o porquê que você está fazendo, né? E aí, que nem quando o pessoal está estudando ou está fazendo dieta, eu falo com meus pacientes, pega uma foto lá de uma mulher que tá, uma referência para você, taca na geladeira ou assista vídeo, né? Assista vídeo motivacional, você que está para concurso, cara, todo dia antes de estudar, pega aqueles vídeos, carreiras policiais. Eu trabalho muito com segurança pública e eu falo assim, assista aqueles vídeos de 2 minutinhos da galera suando lá no curso de formação, que você quer viver aquilo um dia, isso vai levar para o seu cérebro uma mensagem, cara, isso aqui vale a pena. E aí, aquilo que eu falei, comportamento, 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 né? Então, você precisa se posicionar, entender o processo, entender que a sua ansiedade, ela é desproporcional. O que você quer atingir, a sua ansiedade vai falar, faz isso, você pode até questionar, falar assim, cara, se minha ansiedade e minha impulsividade está direcionando para isso, deixa eu respirar, porque provavelmente o caminho é o oposto, né? E aí você tem que sim se questionar mentalmente constantemente. É aquela história de ter uma vozinha boa, uma vozinha ruim. Cara, essa briga mental, ela é constante e a gente vai morrer com ela. Então você tem que fortalecer muito mais esse seu lado racional e de não deixar o seu estado emocional controlar e direcionar seu comportamento. Então continue poupando 50% da sua renda, né? Não seja avarento, vai viajar, que é um excelente investimento de vida e qualidade de vida, você viajar, conhecer o mundo, você realmente pegar o beco aí e ter essa experiência. Invista nisso, mas entenda que você pode estar ganhando mais e você não mudar o seu padrão de vida, a sua fala, né, Rodrigo, em relação ao seu colega. Você falou que começou a ganhar mais, falou, olha, continua com a vida lascada, mas vai guardando. Você não precisa continuar com a vida lascada, mas você não muda de uma forma tão radical. sim. Eu posso comprar um carro de 100 mil à vista. Cara, por que eu vou comprar um carro de 100 mil se o meu de 50 tá dando. Tá bom. Vou pegar, então, e vou investir esses 50 mil. Vou pegar outros 50 mil se eu tiver que fazer outra coisa. Vou diversificar minha carteira. E a possibilidade de fazer desse dinheiro que eu compraria um carro me gerar renda. Então, é esse pensamento. E principalmente a postura de comportamento que vocês têm que colocar aí em prática. Legal. Deixa eu complementar essa do Imobeto aqui, que ele disse assim, né? Como lidar com a vontade de chutar o balde do processo de independência, que ele já guarda 50%, é servidor público, tem um bom salário, então provavelmente ele já deve estar muito perto da independência financeira, tem independência financeira e ele está dizendo assim, como que eu lido com a vontade de chutar o balde?
isso é algo, Luísa, que com certeza vai ficar para uma próxima live, mas assim, que eu posso falar com bastante propriedade. Na verdade, eu alcancei a independência financeira em 2013, que eu chamo de uma independência financeira básica, onde os meus dividendos pagavam o meu custo de vida, pagavam com folga o meu custo de vida, mas ele não pagava o meu estilo de vida que eu queria. Então, eu não ganhava a mesma coisa com o investimento do que eu ganhava no serviço público, então eu teria que trabalhar. E naquele momento eu quis sair do serviço público, eu ia fazer uma outra atividade, mas assim, eu queria muito era só sair do serviço público. Eu não consegui. Eu não consegui sair. Por quê? Porque eu não tinha um propósito de sair. Foi quando eu comecei profissionalmente, praticamente, a fazer o serviço de análise. Algo que eu sempre fui muito apaixonado. Então, eu sempre digo o seguinte, eu estou com 41 anos. Eu não consigo me ver sem trabalhar. E eu só saí do serviço público, claro, eu tinha alcançado a independência financeira, muito bom, mas assim, porque eu queria fazer uma outra coisa. Estava cansado daquilo e eu queria fazer alguma outra coisa. Então, eu sempre digo isso para as pessoas. Você construir isso, você se entender, você se compreender, vai também te ajudar um pouco esse processo. Essa ideia de que, eu quero sair. Gente, uma pessoa com 30 anos, 35 anos, 40 anos, minha experiência de vida e as pessoas que eu acompanho, ela não consegue simplesmente dizer eu vou parar de trabalhar. Ela vai ter essa Sim. dificuldade. Então, tem que cuidar um pouquinho com esse sonho de parar simplesmente de trabalhar. Eu alcancei a liberdade financeira, eu consegui e tal, é como você falou. Beleza, agora eu não vou esbanjar. Por exemplo, eu alcancei realmente a independência financeira, eu estou muito tranquilo financeiramente. Eu fui trocar de carro agora, eu podia ter pego um carro que era o meu carro de desejo e tudo mais. Podia. Mas não entrou dentro das minhas metas de orçamento. Peguei o carro que eu gostava, que eu queria, que eu fiz as avaliações, mas a maioria das pessoas faz o quê? Esse meu colega que eu te falei, ele disse, meus colegas entraram nesse concurso, foi um tal de Evoque e Q3 dentro das garagens, que era um negócio impressionante. E eu chegava lá com o meu Peugeotzinho, que era o mesmo. Eu disse, cara, mantém esse carro mais 2 anos, Nossa, 3 ficou anos. 10 anos com o Peugeot, você é guerreiro, hein? Não, esse meu amigo, eu fiquei com um CrossFox 10 anos. Ah, tá. O Ah, Peugeot não tá. conseguiu Falei, 10 anos. sobreviver. Eu tive um É, Peugeot, não conseguiu sobreviver guerreiro. 10 anos. Não. Legal, vamos lá, vamos ver se tem mais alguma aqui. Vamos responder mais uma e aí a gente já deixa as outras para a Vamos. próxima live. Ótimo, então. Ó, o filho da mãe tá fazendo um monte de comentário legal aqui. A Cris me acompanha há muito tempo. Ela disse, quem tem um porquê aguenta qualquer. Eu acho que era qualquer coisa que ela queria dizer. Isso pelo menos eu senti muito, Luísa, durante o meu processo. O ter um porquê me ajudou muito, Sim. né? Ó, o Wagner fez uma pergunta e aí nós encerramos com o do Wagner, que eu acho que isso aqui é legal. Essa pergunta é muito bacana. E aí nós podemos encerrar. Por que focamos mais no que perdemos do que ganhamos? Perder R$ 100 é mais relevante do que ganhar os mesmos R$ 100. E aí, Luísa? Então vamos lá. E aí, se você pensa assim, provavelmente o seu olhar é direcionado muito mais para o que te falta, o que você ainda não fez. Você deve ter uma questão de autocobrança excessiva, expectativas e realidade, e alinhar isso. Né? Quando alguém chega para mim e só reclama, não estou falando que é o seu caso, tá? Mas ela ressalta muito mais as coisas ruins, o que falta, é um traço de personalidade. Você colocou dessa forma. Uma outra pessoa, com a mesma situação, poderia falar de forma oposta, né? E não pensar nessa perda, né? Então, e aí é legal de você analisar. Eu esqueci o nome dele que você falou, ou você É o falou no Wagner. perfil, O Wagner. Wagner, né? E aí é legal de você pensar um pouquinho nas suas questões pessoais. Se você tem uma tendência a ser mais negativista, pessimista, olhar aquilo que falta, ser muito autocrítico, não só com você, mas com os outros, porque isso vai aparecer na sua organização financeira também, né? É aquilo que eu falei, quando a gente entra no processo terapêutico, todo mundo, né, chega com os problemas e tal, fala, então beleza. E geralmente a ponta do iceberg a gente consegue falar, né, abertamente. Aí quando vai explorando as limitações, isso diz muito sobre a forma como você se relaciona e com o dinheiro não é diferente, né? Mas a gente tem uma tendência mesmo a olhar para aquilo que falta, aquilo que perde, muito mais, dá mais sentido para aquelas coisas boas. E aí entra aquilo que a gente falou de gratidão, de você ter metas, saber o caminho que vai percorrer e saber comemorar as pequenas, médias e grandes conquistas, né? É isso. Que legal. Mas é bem comum isso de
doer mais a perda do que ficar feliz com o ganho. Eu escuto muito isso. E eu mesmo, eu não sou mágico não, viu, gente? Eu que invisto na bolsa, né, faz 19 anos, dói perder. E às vezes você quando ganha, Ou, tipo, eu olho assim, não, ficar feliz, mas quando você erra, dói, dói mesmo, não, dói. e ó, uma A coisa questão é o que você vai fazer com essa dor. É tipo, por exatamente. que eu errei? E Né? aí E eu vou outra coisa, estudar e o entender. comportamento que alimenta demais o que falta, os problemas, a dificuldade do investimento, a ansiedade, a impulsividade. Você ficar todo dia entrando lá no aplicativo e vendo aqueles gráficozinhos e tal. Por isso que você precisa saber aonde você quer chegar, estudar, ter uma estratégia, você entender, né, a oscilação de mercado, a questão dos fundos imobiliários. Por isso que é tão importante você buscar esse conhecimento, né? Mas é Legal, isso. legal. Luísa, Viu? 1h10, nossa, viu? 1h10. Quase 2 lives, tá vendo? Muito obrigado, tá? Fico muito Eu que feliz agradeço, hein? mesmo. Se quiser deixar um recado final aí pro pessoal que está nos assistindo. Quem não assistiu, Eu quem está quero aí, sim. depois vai estar disponível lá para assistir de novo, né? Então, na verdade, de novo, falar se tem um negócio aí que o pessoal falou, quem me segue ganha mais dinheiro, viu? Então me segue lá, Luísa Rosa Teixeira. Brincadeiras à parte, me segue lá no Instagram, porque eu sempre posto coisa para vocês, né? E já fica o convite, Rodrigo, pra gente já marcar outra live, porque assunto não fala. Ok, eu anotei um monte de coisa para falar, falei só metade, Aham. né, dos tópicos. Agradecer a presença de vocês, né? A gente está em 1h20 falando de um assunto que eu sei que mexe muito com o emocional, porque dinheiro é algo bom, e isso mexe com a gente. E eu queria só deixar uma mensagem para você acreditar que você dá conta, né? Porque as nossas maiores e mais intensas conquistas, elas são muito solitárias. Nem sempre você vai ter alguém do seu lado para te incentivar, para te apoiar, para acreditar junto, mas você não precisa de outra pessoa para você fazer isso. Se você tem, ótimo, seja grato, dá um cheiro, dá um beijo, hoje dorme de conchinha, agradeça. Mas se você não tem, faça, comece hoje, porque você vai dar conta. E não tem nada mais gratificante que você abrir seu aplicativo lá e você ver que tem um dinheirinho guardado, que é fruto do seu trabalho, de ó, muito suor, muito estudo, e você merece ter essa sensação. Mas principalmente porque você vai começar a partir de hoje ter um padrão de comportamento diferente. Para com essa história de mudar a mentalidade. Muda o que você faz, que as coisas vão começar a caminhar para dar certo. É isso. Que legal, que legal. Luísa, muito obrigado. Vamos com certeza marcar Muito outra de live. Quem está nada. nos assistindo, muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Até a próxima. Uma boa Até a noite para todo próxima, viu? mundo. Boa noite, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.